Quanto tempo leva para tocar na igreja começando do absoluto zero? Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no teclado a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um tecladista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é: quanto tempo leva para tocar teclado na igreja começando do absoluto zero? Primeiro, depende de muitas coisas, muitas variáveis para você saber exatamente quanto tempo vai levar, mas basicamente depende da forma que você estuda e o que você estuda. Muitas pessoas, por não ter um método direcionado para tocar na igreja, normalmente acabam estudando muitas coisas e se perdendo em meio a tantas informações e a tantos temas diferentes que existe para você poder estar estudando. Então eu vou falar sobre o meu método, que é o método direcionado para tocar na igreja. Grande parte dos meus alunos de teclado gospel, de melodias e riffs, mesmo começando do absoluto zero, com menos de 3 meses eles já são capazes de tocar na igreja com segurança. Você já está tocando na igreja? Já toco sim na igreja. Quanto tempo que levou mais ou menos desde que você começou a estudar, fazer o curso até você conseguir começar a tocar na igreja? 2 meses. Comecei a tocar com 2 meses, depois que eu comecei a fazer o curso. Na verdade, assim, depois que eu comecei a fazer o curso, eu sempre fui, né? Porque era só eu que tinha pra tocar. Ah, mas você já começou desde o comecinho? Você entrou no curso e já começou a tocar na igreja? Sim, já comecei. Professor, acredito eu, uns 3 meses. 3 meses. 3 meses, já estava tocando. Uns 3 meses que eu comecei, depois que eu comprei o curso, né? Professor, eu já estou tocando na igreja. Você tá tocando na igreja? Sim, estou, graças a Deus. Sim, já estou tocando. Sim, já faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu comecei a tocar na igreja. Estou sim, mais ou menos de 2 a 3 meses. Já. Depois que começou o curso, eu acredito que em 2 meses ou menos eu já comecei. Recebi o curso em dezembro, né? No começo de dezembro, mas em janeiro eu já estava tocando. 1 mês, basicamente, 1 a 2 meses. Foi. O intensivão acabou no domingo, então foi uma semana. Uma semana você já tava tocando na igreja? E não foi antes ainda, porque não teve culto nesse meio termo, né? Ah, sim, graças a Deus. Então, sim, 9 dias, pra ser exato, 9 dias. Nossa, que eu legal. Já fui pra tocar o meu primeiro hino. Na igreja agora, sim. 3 meses depois que comecei no curso. Isso se dá por quê? Pelo fato deles estudar o que realmente importa e o que é essencial, e eles deixam para estudar o que não é tão essencial assim depois, posteriormente. E muitos de vocês, por não saber exatamente o que estudar, acabam estudando de tudo. Um dia você está estudando ritmo, ou está tocando e tentando estudar um ritmo de blues. No outro dia você está estudando uma frase, tentando aprender um arpejo. Depois você está estudando um arpejo. Depois no outro dia você está tentando aprender um dedilhado diferente. E no final das contas você acaba ficando superficial em tudo, não aprofunda em nada e deixa de estudar o que realmente importa e sempre se torna um tecladista limitado e não consegue ter segurança na hora de estar tocando na igreja. Então vou falar exatamente o que eu trago para os meus alunos para eles conseguirem ter tanto resultado em tão pouco tempo para conseguir estar tocando com segurança na igreja. Mas antes disso eu quero pedir o seu super likezão, o seu joinha, o seu gostei para que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa estar ajudando mais pessoas a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Não custa nada para você, mas você vai estar ajudando com que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa tornar outras pessoas também em tecladistas preparados para tocar na igreja. Então o que você deve estar focando no início e tendo realmente foco para você ter resultado no seu teclado. São alguns pilares, mas o primeiro desses pilares é você conhecer todos os acordes maiores e menores. Porque se você não conhece todos os acordes maiores e menores, você tem dificuldade de tocar em algumas tonalidades específicas. Por exemplo, se você toca em Dó maior, é tudo tecla branca, super simples. Em espírito, em verdade. Mas e se você precisar tocar o mesmo hino no tom de Ré maior? Você já vai começar a ter algumas teclas pretas, olha só. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos. E se você for tocar o hino no tom de Si maior, vai ter mais pestanas ainda. Olha só quantas pestanas. Por exemplo, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Percebe que tem bastante pestanas? Você tem que estudar e conhecer todos os acordes maiores, menores, sustenidos e bemóis para você ter independência e segurança na hora que for tocar na igreja qualquer hino. Até porque quem vai determinar a tonalidade que você vai estar tocando vai ser exatamente o cantor, porque ele vai cantar no tom que melhor ajusta na voz dele. E muita gente só sabe tocar no tom de Dó maior, só sabe utilizar teclas brancas, mas não foca em outras tonalidades e aí se torna independente e nunca tem segurança de estar tocando na igreja. Mas falando um pouco mais sobre esses acordes, é importante que você foque também não em estudar os acordes de forma sequencial, tipo Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior, Dó maior, porque senão você tem que ficar dando grandes saltos e muita gente tem dificuldade de tocar o Dó aqui, o Sol lá na frente, você tem que ficar saltando muito a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então o que eu sugiro? Estudar sempre dentro dos encadeamentos de acordes, que é a forma mais fácil, bonita e correta de se tocar teclado. Não vou falar sobre esse tema, é a espinha dorsal do meu curso de teclado gospel do Melodias e Riffs, que simplifica e você consegue encontrar as notas tudo muito mais perto, mas eu já trouxe aula sobre isso, então sugiro que você aí na rede social que estiver me acompanhando, tenta procurar essa aula para você entender um pouco mais sobre essa técnica. Outro pilar essencial, além de você conhecer e saber os acordes, é você saber ler cifra. E se você não sabe ler cifra, você vai ter dificuldade na hora de estar tocando. Então, aprenda a ler cifra, é muito simples, entenda os símbolos, os sinais, porque com você conhecendo os acordes dentro do encadeamento de acordes de preferência, mais a leitura de cifra, você já vai estar quase pronto para conseguir tocar em qualquer grupo de louvor com segurança. Aí entra o terceiro passo, que são os ritmos. Não adianta nada você conhecer as cifras, conhecer os acordes, se você não sabe qual ritmo utilizar em cada um dos hinos. Você até pode pegar uma cifra na internet, mas se você não sabe qual o melhor ritmo para cada um dos hinos, como descobrir qual o ritmo de cada um dos hinos, e você não conhecer, não tiver um vocabulário suficiente para tocar os principais hinos que você quiser ou precisar na sua igreja, você ainda continua sendo dependente. Então, conheça os principais ritmos. Se cantar um hino, por exemplo, que é 4 tempos, ao único que é digno de receber, você vai conseguir tocar. Se for um hino de 3 tempos, o de cruz se erigiu, belo dia surgiu, você vai conseguir. Se for um hino rápido de celebração, por exemplo, ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Para hino rápido, você já tem que conhecer alguns ritmos para conseguir tocar esses hinos de celebração. E também, se for os hinos mais antigos, você precisa conhecer também alguns ritmos específicos para ele. Por exemplo, o ritmo de Guarânia. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas. Tá vendo aqui, ó? É um ritmo de 6 tempos. Conheça os principais tempos diferentes e os principais ritmos para cada um desses tempos específicos. Muita gente erra porque vocês tentam pegar conteúdos aleatórios na internet, cada dia está estudando uma coisa diferente, mas você não aprofunda e não entende o que você está fazendo. Aí você pega um tutorial, um dia aprende um ritmo, no outro dia para tocar outro hino aprende outro ritmo, no final das contas não tem fim. Mas se você vai tocar meia dúzia de hino a cada culto, se você precisar aprender toda vez 6 ritmos novos, óbvio que você não vai conseguir, porque uma das coisas mais difíceis de entender e de aprender são os ritmos. Então aprenda os principais ritmos através do método que eu desenvolvi, chamado de RT4. Eu trago apenas 4 ritmos e com esses 4 ritmos, meus alunos são capazes de tocar todos e qualquer hino da igreja.
Então eles não precisam aprender um ritmo para cada um dos hinos. Só com os 4 eles já têm independência de tocar vários hinos e depois disso eles conseguem aprofundar ainda mais e aí eles têm tempo, depois que eles começam a tocar na igreja, de estudar com mais calma cada um dos outros temas e técnicas no teclado. Então basicamente são esses 3 pilares, que é você conhecer a leitura de cifras, os acordes maiores, menores, sustenidos e bemóis e de preferência dentro dos encadeamentos de acordes, e o terceiro passo, pilar, é você conseguir entender e dominar os ritmos através do método RT4. Sabendo isso, você já tem independência de tocar na igreja com segurança. Se você já tem mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando teclado e ainda não consegue tocar com segurança na sua igreja, é justamente pelo fato de você não ter seguido esse método que você não está conseguindo. Então deixe de estudar qualquer coisa e foca no que realmente importa, assim como grande parte dos meus alunos de teclado gospel, que mesmo saindo do absoluto zero, com menos de 3 meses são capazes de tocar com segurança na igreja deles e em qualquer grupo de louvor. Se você curtiu essa aula, não esqueça, compartilhe ela com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar teclado para estar tocando na igreja e pega o link dessa aula e compartilha com a sua congregação. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas aprender e se tornar um tecladista preparado para tocar no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!